Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã e queremos assim fazer esse momento de ouvirmos, escutarmos a palavra de Deus, mas também assim meditar, refletir esta palavra, tirando para nós um ensinamento, para que nós possamos assim durante esse dia viver esse ensinamento da palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de João 20, de 1 a 2, depois de 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando estava ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados um à direita, um tinha sido sentado onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus, e Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde eu colocasse, e eu o irei buscar. Então Jesus disse a Maria. Jesus disse: Maria, e ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar e refletir a palavra de Deus. O evangelho de hoje é esse evangelho que nos fala desse momento após a ressurreição de Jesus. E o que é interessante, se a gente for ver, que o primeiro anúncio da ressurreição foi dado pelos anjos. Os anjos que falaram a Maria dizendo assim: o que você está procurando? O que você está procurando não está mais aqui. Jesus, o Nazareno, aquele que foi morto, crucificado, morto, na cruz, ele já não se encontra mais aqui porque está vivo, ressuscitado. Então, o primeiro testemunho da ressurreição é dado pelos anjos a Maria. E é interessante que Maria vai ouvir esse primeiro testemunho dos anjos, e depois que ela ouve esse testemunho dos anjos, ela vai fazer uma experiência ela mesma com o ressuscitado, Jesus. Eu acho muito interessante o método, a pedagogia da palavra de Deus, do Evangelho, E primeiro Maria Madalena, depois os apóstolos e tantas outras pessoas até chegarem em nós também. Qual é o primeiro contato que nós temos com a pessoa de Jesus, com o anúncio, com o ressuscitado? O primeiro contato que nós temos com o ressuscitado se dá a partir de um testemunho, de um anúncio. A Maria Madalena foi anunciado para ela, testemunhado para ela que Jesus estava vivo, ressuscitado. E depois que nós recebemos o anúncio de Jesus ressuscitado, assim como Maria Madalena, os apóstolos e tantos outros antes de nós e hoje nós somos convidados a dar um outro passo na nossa vida, que é a experiência do encontro com Jesus, nos encontrar com Jesus. Maria primeiro ouviu falar que Jesus não estava mais ali, estava vivo, e de repente, quando ela menos se deu conta, ela já estava diante
de Jesus ressuscitado. Ela estava fazendo essa experiência de encontrar Jesus ressuscitado. E ali ela é interpelada depois desse encontro a ir fazer o quê? Testemunhar. Então, ouvir, encontrar e testemunhar. E é isso também que aconteceu também na vida dos apóstolos, dos 11 apóstolos de Jesus. Então eles ouviram também o testemunho de Maria Madalena, que Jesus estava vivo, ressuscitado. Ouviram aquilo que os anjos e depois o que Jesus tinha dito para ela, tanto que é o relato do Evangelho de hoje, tanto que é verdade que se eles não tivessem ouvido, como é que eles tinham escrito aqui? João, que escreveu o Evangelho de hoje. Ele escreveu porque ouviu, e não só ouviu, mas guardou esse anúncio, guardou esse ensinamento, guardou esse testemunho de Maria e a ponto depois de escrever. Então esse testemunho marcou tanto a vida de João que ele depois colocou por escrito aquilo que ele tinha ouvido. Mas também eles, depois desse anúncio, desse primeiro testemunho de Maria, eles mesmos fizeram a experiência de encontrar-se com Jesus ressuscitado. Então, para mostrar assim para nós, irmãos, quão importante é também o testemunho, porque toda a nossa vida, se nós olharmos para a nossa vida de fé, nós cristãos hoje, nos nossos dias, todo o nosso ser cristão, ele passa por quê? Por um testemunho de alguém que falou de Jesus para nós, de alguém que nos ensinou sobre Jesus, de alguém que nos motivou também a gente a viver isso na nossa vida. E aí, a partir desse primeiro anúncio, desse primeiro testemunho que também nós recebemos de Jesus, assim como Maria Madalena, os apóstolos e tantos outros antes de nós também agora somos convidados a viver o quê? Viver isso na nossa vida. Fazer essa experiência de encontro com Jesus. Mas não ficar só para nós. A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, nós somos convidados a levar esse testemunho para outras pessoas. Então, a sermos testemunha de Jesus, anunciar também para outros aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivemos, agora nós testemunhamos. Esse é o ser cristão. Ouve, aprende, vive e depois testemunha, anuncia também, prega essa verdade da salvação que Jesus veio nos trazer. Que o Senhor nos ajude a estarmos abertos primeiro para aprendermos, depois acolhermos essa presença de Jesus e vivermos a nossa vida e depois testemunharmos, anunciarmos para o mundo esta verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.